agravo sobre a forma de instrumento que, segundo a legislação, de novo, artigo 522, não seria a regra. Seria, na verdade, uma situação excepcionalíssima, seria, na verdade, uma exceção. Então, vamos pensar como exceção, já que a gente tem que pensar para a prova objetiva, apesar de sabermos que não é. Quais seriam as situações excepcionais de apresentação do agravo sobre a forma de instrumento? O próprio artigo 522 estabelece 3. 2 delas a gente até já conversou. 2 delas ligadas, inclusive, ao recurso de apelação, que seria justamente o que em relação aos efeitos em que o recurso de apelação é recebido, fizemos isso em aula para trás, e também em relação à admissibilidade, inadmissibilidade do recurso de apelação, que são decisões do juiz de primeiro grau, que, em sendo a ele apresentado o recurso de apelação, ele vai ali receber, emprestar efeitos, vou recorrer disso, se for o caso. Ele, juiz de primeiro grau, pode, não é isso? Inadmitir esse recurso, e a lei está dizendo que o recurso seria, consequentemente, o agravo de instrumento. E o 522 traz um tipo um pouquinho aberto, porque ele vai dizer que também lícito seria a apresentação de agravo sobre a forma de instrumento contra decisão que pudesse comportar dano, não é isso? Lesão grave de difícil ou incerta reparação. Então, aqui nós estamos ligados a uma situação de urgência. O perículo in mora justificando, consequentemente, a utilização do agravo sobre a forma de instrumento, que, ao contrário do agravo retido, é um recurso de julgamento imediato, não é isso? Porque eu já vou solicitar ao tribunal e conheço imediatamente do suposto equívoco daquela decisão do juiz de primeiro grau. Beleza. 522. Senhores, prova objetiva, por favor. Somente nas hipóteses lançadas no artigo 522, lícito será a utilização do agravo sobre a forma de instrumento. Concordaram com essa assertiva minha? Falsa. Ok? Eu não posso, em hipótese alguma, aceitar a questão assertiva que me fale que somente nas hipóteses do 522, lícito seria a apresentação do agravo de instrumento. O próprio Código de Processo Civil desmente isso. E aonde que o Código de Processo Civil vai desmentir isso, senhores? 2 situações bem pontuais. 475H. O que me fala? 475H do Código de Processo Civil. Liquidação de sentença. Da decisão que julgará a liquidação de sentença, o recurso cabível é agravo de instrumento. Senhores, outra, 475M. 475M. Seu parágrafo 3º. 475M de Maior de Minas. De Máfia Azul. Beleza? Ótimo. Senhores, parágrafo 3º. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo se importar em extinção da execução, caso em que caberá a apelação. Essa é a ideia. Então, olha de novo o agravo de instrumento sendo lido, não é isso? Pela própria lei como recurso a ser interposto. Nas 2 situações aqui eu já quero esse destaque, mas saibam que a lei traz outras situações. Senhores, o juiz liminar do mandado de segurança. Qual é o recurso cabível? Agravo de
instrumento. A própria lei do mandado de segurança vai falar isso para a gente. Então, observa. Além do 522, há várias outras situações previstas em lei que eu vou utilizar do agravo sobre a forma de instrumento, ponto. Então, eu não posso nunca cravar no 522. E mais do que isso, senhores, de vez em quando isso surge em prova, cara. Por quê? Muito legal. Algumas decisões, essas aqui a gente está ponderando, está onde? Está na lei. A lei está dizendo, é essa decisão? Lembram? Hipótese de incidência e taxatividade. Recurso previsto, lei, dando a hipótese de incidência do recurso. Acabou. Mas existem várias decisões que, mesmo não estando previsto em lei a utilização do agravo de instrumento, pela sua natureza jurídica, serão sim desafiadas por agravo sobre a forma de instrumento. Uma que a gente já identificou como cobrável em prova. Senhores, natureza jurídica. Incidentes processuais. Ok? O juiz não acolheu uma impugnação ao valor da causa. Alguma matéria de urgência numa impugnação ao valor da causa, velho? Nenhuma, não é isso? Eu só estou discutindo ali aquele valor da causa e tal, o juiz não acolheu, eu impugnei. A tempo e modo, o juiz falou, não, o valor da causa que o autor colocou está certa. Ok? Que recurso você vai interpor? Deus me livre. De sacanagem ela falou apelação. De sacanagem mesmo. Beleza? Recurso de agravo. Eu não tenho ali sentença nesse barato, sacou? Eu vou entrar com agravo retido. Vai mudar, pronto, a natureza jurídica da decisão. Mesmo não sendo uma matéria de urgência, aquela decisão você fala, porra, eu vou entrar com agravo retido nesse troço. Pra quê? Tem que ser agravo de instrumento. Outra. Que não está ligado à urgência, tá? Por exemplo, indefiro a solicitação de gratuidade de justiça. Agravo de instrumento. Aí eu posso até dizer que está aqui, não é isso? Porque senão vai ser ali, tem situação de urgência. Mas, exato. Senão vai ser extinto. Exceção de incompetência, senhores. Tá? Ó, competente é o outro juiz, os autos para, ponto. Você vai entrar com agravo, retido. Vai para o outro juiz, ele vai dar sentença, vai ficar totalmente prejudicado, não é isso? A discussão dessa matéria é também, pela sua natureza jurídica, só de instrumento. Vamos ver como é que está a memória dos senhores, por favor. Posso limitar o litisconsórcio enquanto juiz? Qual deles? Facultativo, quando o número de litigantes, eventualmente, não é isso? Então, senhores, uma decisão que cuide positiva ou negativa, ok? De uma limitação de litisconsórcio. Ela não vai trazer necessariamente uma questão de urgência, dependendo do conteúdo dela. Agravo de instrumento. E se a gente pegasse o processo do início ao fim, eu ia dizer para os senhores, a maioria das decisões, na verdade, vai ser atacada por agravo de instrumento. Outra, deixa eu sair do conhecimento, cara. Você vai para a execução, eu quero ver na execução você entrar com agravo retido. Tem que ser mais demais da conta, porque você sabe que aquilo não vai ser julgado nunca. Você não vai ter depois uma sentença meritória para dela você entrar com recurso de apelação. Então, toda e qualquer decisão na execução, mesmo que não seja de urgência, só é desafiada por agravo de instrumento. Lendo-se execução e cumprimento de sentença também, por favor, pois não. Gratuidade. Boa. Pois é. Tem. Na Lei 1060. Me permita, vou nessa pergunta sua fazer então um parêntese e trabalho isso agora. Tranquilamente. Senhores, pegamos? Manda. Porque o retido não vai me resolver nada.
existem 30 autores, ok? E, consequentemente, um pobre coitado de um réuzinho aqui. O réu vira e fala para o juiz, limito. Não, não limito. Futuramente a sentença vai julgar dos 30, acabou. Pronto, exatamente. Por isso que eu também vou ter que pensar no agravo de instrumento dessa decisão. Então, senhores, por favor. Primeiro passo. A regra é realmente na lei, já que a gente está cavando prova objetiva. Agravo retido. Excepcionalmente, agravo de instrumento. Nas hipóteses do 522. Mas não apenas nas hipóteses do 522. Para a utilização do agravo sobre a forma de instrumento, por ser exceção, é obrigatória prévia disposição legal, criando a hipótese de incidência. Verdadeiro, senhores? Falso. Porque existem decisões que, pela natureza jurídica, não por expressa determinação legal, são decisões também atingidas por agravo de instrumento. É isso que é o meu objetivo maior com os senhores aqui. Ok? Vou no seu caso. É muito legal. Vamos lá. Bem afeito as discussões aqui de defensoria. Olha só. Petição inicial do pobre coitado cidadão que solicita nela a figura da gratuidade. Ok? Gratuidade solicitada. Dois caminhos. Claro que a gente não vai pensar numa omissão do juiz, tá? Ou o juiz defere, ou o juiz indefere a gratuidade. Senhores, a gratuidade, a gente sabe, está regulada na Lei 1060 de 1950. Não é isso? Ótimo. Qual é a manifestação lícita da parte que, em tendo solicitado a gratuidade, a ela foi negada? Agravo de instrumento. Ok? Claro que eu não vou fazer o preparo, né? Porque seria totalmente contrassenso, totalmente ilógico eu estar recorrendo e fazendo o preparo dizendo que eu não tenho condições de pagar. Ponto. Gratuidade deferida. No caso exemplificado ao autor. Qual é a manifestação do réu para discutir que o juiz equivocadamente concedeu essa gratuidade? Vou até mais. Tem recurso cabível? Não. Há recurso cabível contra a decisão que nega a gratuidade. Contra a decisão que concede a gratuidade. Lei 1060/50, como que é a leitura que vocês têm que fazer? Pegar primeiro o artigo 7º e depois pegar o artigo 6º na última parte dele. Porque, segundo o artigo 7º, a decisão que concede a gratuidade vai ser, na verdade, objeto de discussão através de um incidente processual conhecido no foro como impugnação à gratuidade. Ok? Por quê? Por força do artigo 4º da Lei 1060/50, basta a simples afirmação, não é isso? Ok? Aí, Val, mas a gente tem observado recentemente que muitos juízes têm solicitado às partes que demonstrem não ter condições, ou ter, melhor dizendo, não é isso? Vamos positivar, condições de concessão. Seria ele comprovar, entre aspas, um estado de miserabilidade. É lícito esse tipo de coisa? Senhores, há como é que eu vou dizer? Uma aceitação jurisprudencial disso. Tá? Até porque há interesses maiores envolvidos aqui do que mero interesse privado.
de honorários, esse negócio todo. Existe um interesse público por trás disso aqui. Notícia, só notícia por enquanto, porque o objetivo não é esse, mas é que eu não aguento. Próximo código. Autoriza ao juiz, no sentimento dele, falar a parte me prove. Correto? Então a tendência de jurisprudência hoje é, inclusive, que vai virar lei no próximo Código de Processo Civil. Mas, segundo o artigo 4º, voltei à lei, pura e simplesmente, bastaria a parte solicitar e o juiz, que ela não tem condições de pagar e tal, não sei o que tem, que o juiz deferiria essa gratuidade. E uma vez deferida, senhores, por exemplo, ao autor, o réu tem que impugnar. E mais do que impugnar, ele tem que fazer prova. Há uma inversão aqui. A repartição do ônus da prova aqui é, você está dizendo que ele não tem condições da gratuidade, você que tem que provar. Segundo a lei, quem solicita não precisaria comprovar. Quem comprovaria é quem impugna. E essa impugnação é um incidente em autos apartados que não gera a suspensão do processo, mas que se desenvolve em contraditório. Tranquilo? E se desenvolvendo em contraditório, existirá futuramente uma decisão do juiz. Decisão essa que vai ou manter a gratuidade ou revogar a gratuidade. Senhores, houve má solicitação da gratuidade por alguém. Caso o réu impugnou, fez prova, o juiz falou, puta merda, esse cara me enganou. Porque ele não mereceria gratuidade, ele tinha plenas condições de fazer o pagamento das custas de honorários. Qual é a penalidade, por favor? Pagar até o décimo dos valores de custas que ele não pagou. Então me permitam, agora falando como advogado, senhores, é uma puta de uma forma de atuação positiva na advocacia, você tentar demonstrar que aquele cidadão não mereceria, porque ele vai sair condenado a pagar 10 vezes o valor. Quero ver ele pagar. Até porque muitas vezes vão ser bastante críticos com a profissão nossa, tá? Com a profissão nossa de advogado. Muitas vezes o advogado força essa gratuidade. Não, aqui no Brasil, na Suíça, ó, lotado de gente fazendo isso. Então, é uma puta de uma forma de atuação positiva, sem dúvida nenhuma, na figura da advocacia. Tá aqui, ó. Então, voltei cá. Decisão do juiz mantendo ou reformando a gratuidade. Se ele reforma, pode até pensar na condenação do décuplo das custas. Ótimo. Qual é o recurso cabível contra a decisão do juiz que julga o incidente de impugnação? Segundo o artigo 17, perfeito. Segundo o artigo 17 da Lei 10.60, aqui o recurso é recurso de apelação. Segundo o artigo 17 da Lei 10.60/50, a decisão ali é atacada por recurso de apelação. Manda. Na verdade, existe uma coisa muito pouco, só repetindo a pergunta ali, que foi justamente o quê? Coisas concretas. O juiz não examinou a gratuidade, ele não foi omisso. Ele falou, não vou examinar agora, vou examinar futuramente, não é isso? A figura da gratuidade. Aí que ele vem se manifestando a insistência sua, não é isso? É lícito ao juiz fazer isso? Senhores, vem cá. Eu tenho que pagar as custas de forma prévia, não tenho? Ok? Ótimo. Posso requerer gratuidade? Posso. Posso requerer o pagamento futuro dessas custas? Sabe que é possível? Esse requerimento, ele é possível. O provimento 61, inclusive, fala numa situação possível dessa, tal, que não haverá o pagamento, não precisa comprovar ali no ato da distribuição,
no caso de gratuidade, ou quando houver o requerimento de pagamento futuro. Então, de repente, entendeu? Tanto que essas custas iniciais que não foram pagas, pelo provimento 15 e pelo provimento 61, deixam de ser consideradas custas prévias e passam a ser consideradas custas incidentais, que é onde se recolhe, na verdade, no curso do processo plenamente possível. É estranho, né? É uma coisa... Tem que ir na gratuidade. Aí, então, ele tem que se manifestar. Entendeu? Porque eu não me manifesto, eu não estou exigindo de você aqui que não continue exigindo, até que eu, juiz, queira fazer um juízo de valor sobre isso. Essa é a ideia. Bom, voltei aqui. Cuidado na prova. Por quê? Isso é discutível em termos de doutrina e jurisprudência? Muito. Que não seria apelação, que seria, na verdade, na sistemática do Código atual, agravo de instrumento. Ok? Prova a tendência para evitar discussões, prova objetiva, seria como? Segundo a Lei 1060/50. Senhores, vamos pensar em prova objetiva. Qual é o recurso que eu vou responder? Apelação, porque eu estou precisando segundo a lei. Se eu quero cobrar de você, eu nunca vou abrir para doutrina e jurisprudência em prova objetiva. Então aí ela seria restrito dentro dessa linha de raciocínio. Legal? Beleza de pergunta. Agravo de instrumento. Sim. Deixa eu entrar nessa discussão contigo aqui, então. Vamos lá. Aí eu repito, pessoal que está assistindo ali, a pergunta através do esquema. Petição inicial, você fez o recolhimento das... Ah, não, verdade. Você fez o pedido de gratuidade. Então, deixa eu botar aqui para ter mais espaço. Você fez a solicitação da gratuidade. O juiz veio e negou. Você veio e fez o pagamento das custas prévias. Pagou do seu bolso ou pegou dinheiro com o cliente? Tá, porque a gente às vezes é besta nessas coisas, né, velho? Ah, coitado, fulano, tá? Beleza. Aí, você também entrou com agravo, retiro dessa decisão. Ok? Seguiu. A sentença lhe foi favorável? A sentença foi contrária a você. Dessa sentença entrou com recurso de apelação sem fazer o pagamento das custas. Porque aqui você trouxe a arguição preliminar desse agravo retido. Me dá o resultado, por favor. Você obteve sucesso nisso aqui. Não é isso? Beleza. Ele deferiu a gratuidade e mandou que o Estado lhe devolvesse essas custas. Não é isso? Ah, o outro, ele inverteu. Na verdade, então, agora vamos lá. Então, o acórdão reformou a sentença, julgando procedente o seu pedido, concedendo a gratuidade, porque enfrentou o agravo retido, e condenando a outra parte a te indenizar as custas, tranquilo, beleza. O tribunal julgou de uma forma bastante interessante. Sabe, muito interessante mesmo. Tecnicamente, o tribunal meio que deu uma guinada, porque deve ter visto que seu recurso era legal, que realmente era uma questão de justiça ali, a reforma dessa sentença, esse negócio todo. Mas, se a gente pensar tecnicamente, eu vou dizer para você que isso aqui não seria cabível. Ok? Por quê? Porque quando eu digo eu não tenho condições, e eu estou praticando um ato eu estou praticando um ato contrário ao meu interesse de recorrer. Não é isso? Voltei à lei. Nós até trabalhamos isso, eu acho, um pouquinho na aula passada. Não é isso?
A parte que aceitar expressa considera a aceitação tácita da prática, não é isso? Sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, alguma coisa assim, não é isso? 503, a gente estava lidando com ele e tal. Nitidamente o que a gente tem aqui é como que eu digo que eu não tenho condições e eu pago, não é isso? Então eu acho que o tribunal deu uma solução muito específica no seu caso, em razão talvez da justiça do seu próprio recurso, que tenha sido ali bem apreciado pelo tribunal, um trabalho bem feito para isso, tá certo? Mas isso aqui, ó, já foi totalmente incompatível, não é isso? Ótimo. Aí, pode mandar. Manda. Então, observa o que seria o ideal aqui. Já que a gente esquece o agravo do instrumento, pagamos as custas. Posso, nesse recurso de apelação, solicitar a gratuidade? Posso. Então, certo seria que aqui não houvesse necessariamente a preliminar, mas que o tribunal acabou trabalhando como? O certo seria que aqui houvesse a argumentação da gratuidade. Mas peraí, Val, peraí. O juiz já indeferiu a gratuidade. Você não paga as custas da apelação ou você paga e solicita a gratuidade? Você não paga, você solicita a gratuidade. O juiz de primeiro grau vira e fala, indefiro. Vem cá. É de exercício imediata, voltei ao 511. Segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, nesse caso não. Se você não recolheu as custas, porque você está solicitando no recurso a gratuidade, se o juiz vira e fala, ou o próprio tribunal, tá? Vira e fala, não, peraí, tem que recolher sim, você não mereceria a gratuidade, ele tem que te dar 5 dias. Para você fazer o pagamento. Se o juiz de primeiro grau te der o prazo de 5 dias e você realmente tem condições, ele vai dar a deserção, a agravo de instrumento para discutir no tribunal. Esse, pelo menos dentro da lei, seria o caminho mais apropriado ali, sem dúvida nenhuma. Você tem que dizer aqui agora, opa, hoje eu não tenho mais condições de pagar. Sim. Vamos lá. Vamos pensar agora em situação prática dessa vivência agora. Eu tenho um incidente, claro. Eu tenho um incidente de impugnação à gratuidade. Deixando bem claro para quem está assistindo que eu estou saindo fora da teoria e entendendo uma situação prática que é muito legal. Incidente de gratuidade. Decisão. Não é isso? Artigo 17 fala, é recurso de apelação. Há entendimentos que seria agravo de instrumento e outros entendimentos que falam, não, tem que ser realmente, por expressa previsão legal, recurso de apelação. Até porque esse incidente é em autos apartados, recurso de apelação aqui não prejudicaria o andamento desse, subiu para o tribunal julgar. Problema nenhum. Logo, seria erro grosseiro? A apresentação de um pelo outro? Não. Logo, eu posso pensar na figura da fungibilidade? Plenamente possível. Mas aí é bom que eu use o prazo do agravo de instrumento, como a gente já discutiu, que na figura do princípio da fungibilidade, a preocupação nossa vai ser erro grosseiro e, consequentemente, a figura da tempestividade do recurso, que seria próprio. Logo, o conselho é o uso do prazo do recurso menor, para evitar discussões quanto à possibilidade ou não de uma fungibilidade plenamente lícito, plenamente possível. Discussões preliminares envolvendo, então, as situações de utilização do agravo de instrumento. Prazo, para continuar fazendo como a gente fez nos outros. Prazo de 10 dias. Só para a gente fazer a lâmina normalzinha. Notícia, porque a gente não se afasta. Próximo código.
não é impugnação à gratuidade em autos apartados, é em preliminar de contestação. Contestação no próximo código, ela está muito mais concentrando matérias do que hoje. Mas voltei cá. 10 dias. Em regra, a figura do preparo, lógico, tá? Apresentação e julgamento diretamente no tribunal, não é isso? Apresentação e julgamento ali, diretamente no tribunal. E uma historinha sobre a figura do recurso de agravo de instrumento. Na verdade, é um recurso, tem origem lá no direito comparado nosso, antigo português e tal, mas isso não vem ao caso. Agravo de instrumento, senhores, antigamente não era no prazo de 10 dias. Isso. Eu só sei, você vivenciou, eu só sei, né, de leitura de partes introdutórias de livros que cuidam dele. Era antigamente no prazo de 5 dias. E ele não era apresentado no tribunal. Ele era apresentado ao juiz de primeiro grau. E um problema que a gente vai ter que discutir, uma situação que a gente vai ter que discutir, é que hoje, já que é de 10 dias e é apresentado diretamente no tribunal, compete ao recorrente a formação do instrumento, que é a apresentação de peças, não é isso? Já que os autos propriamente ditos estão em primeiro grau e eu estou indo diretamente ao tribunal que vai julgar. Essa é mais ou menos a ideia. Legal. Senhores, o tal da máquina fotocopiadora é uma coisa mais recente. Em 1973, eu imaginava essa facilitação de tirar cópia hoje? Não. Como que se fazia as cópias, então, em 1973? Ou, senhores, até antes? Porque essa ideia do recurso de agravo, como eu falei, veio com Cabral. Beleza? Como é que eu fazia esse barato? Lembra daquele negócio chamado máquina de escrever? O que é a máquina de escrever, senhores? Máquina de escrever, para quem não conhece, na verdade, é algo que parece um computador, né? Mas que não tem um monitor, é uma rodinha assim e que não volta a linha automaticamente. Entendeu? Terminou a linha, você dá um tapão na orelha dele, passou de linha para baixo. E era um problema muito sério. O meu professor de teoria geral do processo, vou confessar, foi o desembargador Hugo Benckson. E o professor Hugo Benckson, de carreira, na verdade, do Poder Judiciário, trabalhou muito tempo em secretaria. E ele confessava para a gente que a datilografia dele, a legislação dele era fantástica. Justamente por quê? Porque tinha que ficar, cara, reproduzindo peça. Sabe como é que você vai fazer, Queiroz? Isso não tinha. Então, antigamente, era 5 dias, e eu, recorrente, virava e falava o seguinte, ó, eu quero que esse recurso seja instruído com essa e com essa cópia. Quem providenciava as cópias? A secretaria. Com o desenvolvimento do Xerox, digamos assim, mantive o prazo de 5 dias, ainda embaixo as partes começaram a apresentar para facilitação do trabalho na própria secretaria, correto? Hoje não, hoje eu já tenho toda a facilitação. Então, hoje eu posso dizer que a instrumentalização do recurso de agravo é obrigação da parte, que foi também objeto de reforma desses momentos que a gente já teve a oportunidade de discutir. Então, 10 dias mediante preparo, apresentação e julgamento diretamente ao tribunal, sendo também requisito a devida instrumentalização desse recurso com peças. Peças essas que eu quero discutir com os senhores na volta.